Caramba. Carreguei para aqui, como tá no meu Facebook, a internet tá brincando. As mensagens eu vejo aqui, né? Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola, aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisane Juan Pablo, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Hoje a gente vai falar muito da vitória, da conquista do Cruzeiro do Barro Preto, vamos falar do Cruzeiro, do jogo em si, vamos falar da festa da torcida. A torcida do Cruzeirão da Massa fez a festa, vamos falar da comemoração, teve almoço de comemoração da torcida do Cruzeirão do Barro Preto, teve volta nas ruas aqui do Barro Preto, teve a passeata do Cruzeiro, muitas motos, teve carro, ou seja, a galera curtiu muito a vitória do Cruzeiro. Vamos falar das próximas competições. O Cruzeiro que está forte também, foi o título que veio no sábado passado, mas está forte também no Campeonato da Santa Rita e também na Copa Alves Ferreira em Melada. A gente vai falar dessas competições. Vamos falar também de Copa Verde, teve campeão. O Juan vai falar quem foi o grande campeão da Copa Verde. E claro, vamos falar de Copa do Mundo. O assunto é Copa do Mundo. O futebol brasileiro está parado. Aliás, o futebol mundial está parado. Todo mundo, os olhos voltados para a Copa do Mundo. Então vamos iniciar o programa trazendo o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite. O meu destaque vai para a Copa do Mundo, a fase de grupos com grandes jogos. Nesse final de semana, os times não poupando gols. Realmente tivemos grandes jogos, algumas goleadas. Vamos torcer pelo Brasil nessa Copa. É sim, o Brasil que estreia na quinta-feira, a gente vai falar, vai projetar esse jogo também do Brasil no nosso programa de hoje. Tá certo? Então a gente agradece também hoje, a gente tem a participação especial do Levi, o Levi que é jogador, treinador do Cruzeirão da Massa. O Levi que tinha prometido, caso o Cruzeiro fosse campeão, ele viria no nosso programa. E não foi diferente. O Levi está aqui. Primeiro, desejar boas-vindas ao Levi. É um prazer receber ele aqui no nosso programa. E dê o seu boa noite inicial, Levi. Boa noite, Elisane. Boa noite, Juan. É um prazer enorme aqui estar participando do seu prazer. Acho que o programa é pé quente, né? Convidou a gente a ir para casa, a gente fosse campeão. A gente vir participar do programa e deu sorte e a gente conseguiu o título. É sim, no início aqui mandar um abraço para toda a torcida do Cruzeirão da Massa, curtindo a nossa programação. A gente já bateu aqui um pico de 15 pessoas, Juan. E o Luan e o Abdias estão curtindo a nossa programação. A gente agradece toda a torcida do Cruzeiro que está em festa, né? O Cruzeiro está em festa, grande título. E assim, quem quiser fazer a pergunta aqui para o Levi, vamos explorar o Levi. O Levi é um entendedor, conhece o Cruzeiro a fundo, é treinador, é jogador, é dirigente, ou seja, o homem faz tudo no Cruzeiro. E a gente vai aproveitar a vinda do Levi aqui para falar do Cruzeirão da Massa. Levi, o jogo, vamos falar do jogo em si. Foi um jogo apenas de 1-0. Você sabe que aquele jogo de 1-0 que não resolve logo é muito perigoso. Mas o jogo em si, você achou um jogo complicado ou você achou que foi um jogo calmo? O que você achou do jogo em si, Levi? Elisane, analisando o jogo dentro da competição que a gente jogou, o jogo de ontem, apesar de ser uma final, ter aquela pressão, mas foi o jogo mais tranquilo que a gente teve, foi o jogo da final de ontem e de sábado. Porque a gente foi o primeiro jogo que a gente fez um gol cedo, conseguiu fazer um gol cedo e o time, e não, durante o jogo inteiro se postou bem, né? A gente não sofreu em nenhum momento uma grande pressão. Teve uns momentos de perigo de gol deles, mas sempre a gente também dava uma espetada lá. E foi, para mim, foi assim, passado o campeonato e analisando jogar jogo, para mim foi o jogo mais fácil da competição.
Ok, mandar uma boa noite, um abraço para o Eliandro, também curtindo a nossa programação, para o João Eras, um abraço para o João Eras que também é jogador e torcedor do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Bom, o jogo, quando eu cheguei lá no Jardim das Flores, já tinha começado uns 5 minutos, mas acho que não tinha acontecido nada de interessante. Eu vi um primeiro tempo, o Cruzeiro, não que tenha sofrido muito, mas o time deles atacaram mais. E o jogo muito parelho. E no segundo tempo, quando o Barro Preto fez o gol, lógico, o time que faz o gol, o outro tem que ir para cima. Mas eu vi um jogo, Levi, o Barro Preto tomando conta, não sofreu muito, lógico que eles tiveram algumas chances ali, mas assim, não foi aquele um jogo perigoso. Lógico que é evidente, se o Barro Preto faz o segundo gol, matava o jogo, né? Mas não foi tranquilo, como você falou. Mas a gente fala da conquista em si, da campanha em si. Assim, a respeito da conquista do campeonato, quando a gente foi participar desse campeonato, acho que assim, todo mundo botou o Cruzeiro como grande favorito da competição, né? No quadro B, por conta da gente estar entrando com o nome de quadro B, mas estava com o time, estava com a nossa base do primeiro quadro, né? E assim, foi uma coisa que o nome, todo mundo se mobilizou e assim levou muito a sério a competição, e acho que por isso que a gente conseguiu chegar na final e ser campeão. Mandar um abraço, um boa noite para o Padre Adílio em Fortaleza, parabenizando toda a rapaziada do Cruzeirão da Massa por essa grande conquista. Mandar um abraço também para o Everardo. O Everardo também é torcedor do Cruzeirão, tá curtindo, né? Curtiu a vitória do Cruzeiro. Assim, ó, toda conquista é difícil, todo campeonato é difícil, não tem jogo fácil. Mas nessa campanha, Levi, a gente tem a campanha aqui, o Cruzeiro ele iniciou, a fase de grupo foi meio difícil, né? Foi. O primeiro jogo, 3-0. Quando você viu 3-0, porque assim, o Barro Preto acompanhava o time das Barreiras, estava como segundo quadro, mas você sabe que a base do primeiro quadro estava jogando essa competição, tirando alguns jogadores que estavam reforçando as barreiras. Quando vocês pegam 3-0 no primeiro jogo, Levi, o que aconteceu? Assim, no primeiro jogo, assim, foi tipo, a gente já foi avisado, né, que o jogo, aquele campeonato lá, o jogo lá é diferente. O campo lá ele não é bom para jogador de qualidade, assim, de qualidade, é mais um jogo na raça. E assim, no primeiro jogo a gente não entendeu isso, entrou um pouco displicente na partida, acabou perdendo. Só que depois do jogo a gente conversou com o jogador, todo mundo se fechou e disse: não, agora vai ser na raça, vai ser na vontade, e nós vamos chegar na frente deste campeonato. Ali ficou numa situação, quando perde o primeiro jogo, o grupo era de 3, era, Levi? Não, era de 4. Era de 4, né? Ficou numa situação que não podia mais perder nenhum jogo, né? Foi. Então perdeu 3-0. O segundo jogo a gente teve 1-0 em cima do São Bento, gol do João Edas. E para esse terceiro jogo, mesmo com essa vitória, tinha necessidade da vitória no terceiro jogo, não era? Foi. A gente, quando foi pro segundo jogo, eu falei pra rapaziada: a gente quer dar à frente, eu, o Elzo e o Dedé. Ó, agora aqui a gente vai ter 6 decisões, e nenhum deste jogo não precisa a gente golear, a gente precisa vencer. De 1-0, 6-0, nós vamos vencer. E foi o que aconteceu dentro da competição. Ao segundo jogo, aliás, o terceiro jogo, que era o último, 1-0, o gol do Natan, né? O João Edas fez o gol no segundo jogo, 1-0, gol do Natan, em cima do time da casa, né? Foi. E esse jogo deve ter sido, não acompanhei, a fase de grupo eu não fui nenhum jogo. Deve ter sido um jogo muito difícil, como você falou, o campo muito pequeno, um futebol de contato, e você pegou um time que é acostumado a treinar, né? É o campo deles. E assim, este jogo aí em si, o terceiro jogo, era um jogo que a gente precisava ganhar para se classificar, né? Nem empatar a gente podia. E a gente entrou, fez um primeiro tempo muito bom, com muita chance. Pressão muito grande, assim, os meninos se portaram muito bem. Quando foi no segundo tempo, o Natan fez o gol da vitória, acho que era no final. O jogo lá foi muito sofrido, o jogo lá não teve assim, nenhum jogo que a gente vencesse assim, uma grande quantidade de gol, tudo foi 1-0, o empate ganhando nos pênaltis. E assim, foi um campeonato, Alisson, eu queria destacar aqui, aproveitando o espaço, que assim, a gente fechou 22 jogadores nesse campeonato lá, 22. E assim, foi um campeonato que foi usado todo mundo dos 22 jogadores. Acho que só teve um que não tipo assim, não jogou, que foi o compadre Mauriene, mas sempre antes do jogo mandava uma mensagem de apoio, estava lá na torcida. E assim, um campeonato que todo mundo
Por isso que teve essa mobilização, que todo mundo se sentiu muito importante, né, pela conquista, todos dentro do time. Eu sei, pois é. Só lembrando que a gente tá no programa Bate-Bola, e acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla, do canal Ceará Fla 79 e do canal OBC de futebol. É o canal do Juan. Juan já vai fazer pergunta também para o Levi. E aqui a gente está, né, hoje explorando o Levi, que é treinador, dirigente e jogador do Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro que, caso esse jogo, o Levi, se tivesse empatado, corria o risco também de ficar de fora, né? De ficar de fora, porque no dia seguinte tinha o jogo dos outros adversários e dependendo do resultado dele lá, podia eliminar a gente da competição. Tá certo. Então a gente agradece os nossos amigos que curtem a nossa programação. A gente já teve um pico de 18 pessoas assistindo. E assim, quem quiser fazer as perguntas, deixa o seu comentário. A gente vai lendo aqui na medida do possível. A gente está com um problema de internet, problema sério de internet aqui nas mensagens. Mas na medida do possível, a gente vai lendo. Mandar um abraço para o meu grande amigo Ednatan, que é jogador e também torcedor do Cruzeirão da Massa. Nessa competição ele estava jogando para o Fortaleza de Barreiras, mas estava torcendo lá, estava no último jogo, e também estava na comemoração. Um abraço para o Ednatan, grande meia esquerda aqui do Cruzeiro do Barro Preto. Mandar um abraço também para a comadre Conceição, que é uma torcedora símbolo, né? Torcedora símbolo do Cruzeiro do Barro Preto, sempre que pode acompanha. Acompanhei um pouco nessa competição, mas a comadre Conceição é torcedora forte. Falar em torcedor forte, rapaz, mandar um abraço pro torcedor símbolo, que é o Tigerard. O Tigerard é torcedor símbolo do Cruzeiro,